Olá. Quando nós falamos de uma religião indiana, ou da religião hindu, como queiram, nós estamos falando de uma solidez, de uma organização social, né, que decorre também de um conhecimento de verdades primitivas, como nós também conhecemos, né, que trata da existência de um Deus, da existência de uma queda e de uma reabilitação sucessiva do gênero humano ao encontro, né, desse Deus, né. E então nós vamos ler aqui como o Cantu coloca essa questão, como aparece nele, né? De forma que nós possamos ter algum conhecimento após esse vídeo as tarefas mínimas, né? A que a religião na Índia ela se dedica, né? Então vejam, o Cantu coloca aqui. No Bhagavad Gita, Arjuna ora ao Senhor nesses termos: Ser eterno todo-poderoso, Tu és o Criador de todas as coisas, o Deus dos deuses, o conservador do mundo. A tua natureza é incorruptível e distinta de todas as coisas caducas. Existes antes de todos os deuses, és a alma vivificante, o sublime sustentáculo do universo. Conheces todas as coisas e mereces ser conhecido de todos. Origem suprema, foi por ti que o mundo saiu do nada. Inclina-se em todos diante de ti e por detrás de ti. Sê por toda parte a parte venerado, tu que estás em toda parte. A tua glória e teu poder são infinitos. Tu és o Pai dos seres vivos, o sábio preceptor do mundo, digno das nossas adorações. Quem te é igual? Eu te saúdo, eu me prostro aos teus pés, eu imploro a tua misericórdia, ó Deus, digno das nossas adorações. Porque nos tratas como um pai a seus filhos, um amigo ao seu amigo, como amante ao objeto do seu amor. A geração do Verbo eterno é celebrada nos Vedas. A palavra divina exclama no hino: Sou eu que determino as vontades dos deuses, que sustento o sol e o oceano, eu, a rainha das ciências e a primeira das divindades. Eu saí da cabeça do meu pai, que é a alma do universo. No começo das coisas eu vagava como a brisa sobre as águas. Muito interessante, né, essa visão da teologia como a rainha das ciências, né? A primeira das divindades. Continuemos. A persuasão da imortalidade da alma, que entre os outros povos foi antes uma verdade sentida, como são a existência dos corpos e a atualidade do tempo, teve entre os índios uma influência de tal modo imediata que penetrou em todos os sentimentos, misturou-se com todos os juízos e usurpou quase inteiramente o lugar da vida presente. A tradição do pecado original encontra-se entre eles nessa vaga reminiscência de uma grande queda e de uma falta, para a qual concorreu toda a natureza humana. Por isso o índio vê em tudo que o rodeia entes sensíveis como ele é, e como ele degradados, sofrendo entre as lembranças de um bem perdido e a esperança dolorosa de uma reparação. Pensamento severo, que encheria a alma de tristeza, se não fosse mitigado pela bondade e pela harmonia universal. A ideia sublime de uma vida nova, que começa para o homem assim que ele se reúne à divindade, aparece-nos na denominação de nascidos duas vezes. O Otto Maria Carpo trabalha bastante com essa ideia, né, dos homens que foram nascidos duas vezes. Ele faz uma seleção, né, de alguns homens especiais na história. Que os índios dão aos brahmanes. Assim, ao dogma de uma queda original, se juntam de uma reabilitação, e as castas diversas são os degraus da escada que permitirá de lá chegarem. Eis como o erro, aqui como toda parte, vegeta, mesmo sobre o tronco da verdade. E é por isso que a casta superior se julga senhora das castas inferiores, e guarda para si o privilégio exclusivo da união com Deus que o cristianismo faz comum a todos, desde o mais ínfimo até o mais poderoso dos mortais. A mesma ideia que produz entre nós o sentimento da igualdade, produz neles a arrogância de alguns e o aviltamento dos outros. A luz da revelação divina acha-se obscurecida a esse respeito, como para o mais pela voluptuosidade e pelo orgulho, fontes ordinárias do erro. A voluptuosidade induz-nos a gozar de tudo que nos cerca e fazermos novos ídolos dos objetos do nosso prazer, de onde procede o panteísmo material. O orgulho estende sobre toda a nossa própria natureza e assim origina o panteísmo ideal. Esses três princípios, combinando-se, produziram as fábulas dos índios e das outras nações.
As antigas religiões nos fornecem uma nova prova em apoio do sistema que expusemos a respeito das castas, isto é, do embate de nações diferentes que, aceitando a paz, trocam em comum as suas divindades. A primeira religião dos índios deve ter sido o culto de um só Deus, cujo nome era Brahma, ser eterno e necessário. Brahma, dizem os Vedas, é aquele que é. Ele se revela na alegria e na felicidade. O mundo é o seu nome e a sua imagem, como vocês podem ver na foto aí. Ele só existe realmente. Tudo compreende em si e é a causa de todos os fenômenos. Os limites do tempo e do espaço são-lhe desconhecidos. Não morre. É a alma do mundo e de todo ser particular. Este universo é Brahma, vem de Brahma, subsiste em Brahma, voltará para Brahma. Brahma é a forma da ciência e a forma dos mundos infinitos. Todos os mundos só fazem um para ele, visto que só existem pela sua vontade. Vontade inata em todas as coisas, que revela na criação, na destruição, no movimento e nas formas do tempo e do espaço. Porém, ao culto simples e sem efusão do sangue do Deus único, sucedeu uma encarnação, por meio da qual Brahma veio revelar a vontade de Deus nos 4 Vedas, livros santos, correspondentes às 4 castas. Esta religião ficou intacta durante 1000 anos, talvez até a aparição de Shiva, segunda encarnação, ou segundo, a nosso modo de ver, segunda invasão de povos e de crenças. Os chegados de novo, adorando a vida e a morte debaixo do símbolo do lingam, órgão prolífico, substituíram as simples festas do brahmanismo, as orgias delirantes e os sanguinários sacrifícios pelos quais celebravam o amor e a geração, a cólera e a morte, como nós já falamos da festa de Jagannatha, né? O ardente shivaísmo foi moderado por uma terceira doutrina, a de Vishnu, que purificou o culto do lingam, não podendo bani-lo, e da combinação dessas 3 crenças saiu a religião Trimurti, de Brahma, Vishnu e Shiva, trindade cujos poderes se combinam e se alternam, 3 cores em um mesmo raio de luz, 3 ramos de um só tronco, 3 formas de um único princípio, como nós colocamos na foto aí, né? Trimurti significa triforme, entretanto muito diferente da trindade cristã, pois compreende Shiva, deus da destruição e da morte, portanto já carrega dentro de si uma contradição. Ele e ela, para expormos aqui a teologia bramânica, o amor e a potência, estão unidos por um terceiro ente, Eshvada ou Vishnu, verbo coeterno, encerrando em si o ventre de ouro que contém o ovo do universo. A trindade é masculina ou feminina, sendo cada uma das suas pessoas hermafrodita, ou tendo uma esposa separada do princípio masculino, ao qual preside com ele, seja de uma tribo de 3 regiões, céu, terra e inferno, seja um dos 3 graus do ser, criação, conservação e destruição. Brahma, velho de cabelos brancos, produz o mundo. Vishnu, brilhante de mocidade, conserva-o. E Shiva, Deus terno e compassivo do amor, é ao mesmo tempo a origem de todos os gostos e o gênio destruidor, o Deus da vingança e dos suplícios e o juiz remunerador. Invoca-se então a Trimurti com a palavra Om. Como já disse, a palavra Om ela pode ser pronunciada segurando mais tempo o O, segurando mais tempo o U ou segurando mais tempo o M, como René Guénon ensinou, né, em algumas lições, de modo que você queira enfatizar alguma característica própria desses 3, né? A palavra Om, 3 letras e uma única sílaba. Foi a primeira palavra pronunciada pelo Criador. Encerrava em si todas as qualidades e Brahma, meditando sobre ela, aí encontrou a água e o fogo primitivos, a Trimurti, os Vedas, os mundos e a harmonia universal. Essa palavra está escrita sobre todos os monumentos bramânicos e o devoto índio a murmura sem cessar, como o Egito murmurava o seu Om. Ambas estas palavras equivalem ao Amém, cuja raiz lhes é comum e que exprime a mesma ideia de resignação.